Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, nós vamos trabalhar o componente curricular de Geografia. E nessa unidade nós vamos conversar um pouco sobre a importância da água e do solo em nossas vidas, né? A gente sabe que a água, o solo, né, é essa combinação, né, que vai gerar lá os produtos que nós nos alimentamos, né? É a água que vai abastecer as nossas casas, a água que nós bebemos, né? O solo é onde se cultivam os alimentos que nós consumimos. Então, água e solo são realmente elementos importantes na nossa vida. E nós vamos conhecer um pouco melhor sobre esses dois elementos, né? A água e o solo, tá certo? Então, vamos começar indo lá para o nosso livro e olhando a nossa página de abertura para a gente entender o que vão querer de nós nessa unidade, né? Então, veja só. Neste capítulo, nós vamos estudar dois importantes recursos naturais, que são presentes em nosso dia a dia, de forma direta ou indireta. Você tem ideia de quais recursos estamos falando? Bem, eu já dei a pista para vocês, né, gente? Estamos falando da água e do solo. Dois recursos naturais importantíssimos na nossa vida. E eu sei que às vezes vocês falam assim, mas tudo bem, a água eu até entendo, né, professora, porque a água é a água que eu bebo, é a água que eu tomo banho, é a água que a minha mãe, ou seja, quem for, usa para lavar a roupa, né, para cuidar da casa, para dar para os animais também, né, lá para o meu cachorrinho, para o meu gatinho. Mas e o solo? Eu como solo, né? Eu preciso do solo para alguma coisa? Sim, né? Indiretamente o solo faz parte, né, do nosso dia a dia. Afinal de contas, de onde vem o alimento que nós consumimos? Né? De onde vem o arroz, o feijão, o trigo para fazer o pão? Né? De onde vem lá as verduras, os legumes, né, que nos alimentamos, as frutas? Vem do solo, né, do cultivo do solo, aonde vai entrar também a questão da água, que serve para quê? Para irrigar as plantações, não é verdade? Sem contar que as nossas casas, elas estão construídas em algum lugar, né? E se elas não estão construídas dentro da água, elas estão construídas sobre o solo, certo? Então são elementos naturais importantes sim no nosso dia a dia. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesta cena, né? Olha lá. Primeira coisa, né? Vamos observar que esse daqui é um ambiente externo e dá para perceber que deve estar acontecendo algum evento ali, né? Porque olha quantas pessoas estão aqui, né? Observando, olha lá, tem pessoas olhando o que está acontecendo, não é verdade? E o que é que está acontecendo? O que será que está acontecendo, né? A gente está vendo aqui algumas crianças, né, com utensílios como a pá, né, lá escavando, tirando a terra, revirando a terra, fazendo buracos, né? Aqui a gente já tem uma árvore que está ali, parece que plantada, a gente não sabe se eles estão tirando a árvore, se estão plantando a árvore, não dá muito bem ainda para saber, quando eu olho num primeiro momento, né? Mas depois, se eu for analisar mais minuciosamente os detalhes, o que eu vou ver, né? Eu vou ver que aqui, por exemplo, os nossos colegas que estão aqui, olha lá, eles estão plantando a árvore e estão regando, né? Estão regando a plantinha que eles acabaram de plantar. Aqui também, né, tem mais um regador, mais uma plantinha. E olha lá, tem pessoas aqui de todas as idades, né? Nós temos desde os pequenininhos ali até os maiorzinhos, olha lá os pequenininhos, e temos os adultos. Mas quem é que a gente está vendo plantar? Os adultos ou as crianças? As crianças, né? Por que será que são as crianças que estão plantando? O que será que isso tem a ver, né? O que será que tem a ver a árvore? O que está acontecendo aqui? Será que elas estão reflorestando uma área que foi devastada, né? Será que é alguma homenagem ao Dia da Árvore? Eles estão plantando árvores? Será que é um jardim novo ali na cidade, né? Que as crianças foram convidadas para plantar árvores? Será que essas árvores são uma homenagem a alguém? Sabe por que eu falo isso? Porque em algumas tradições, né, em algumas culturas, por exemplo, é costume, quando nasce uma criança, você plantar uma árvore, né?
uma árvore que lembre o nascimento desta criança. Então a criança vai crescendo e a árvore também, né? Em algumas tradições culturais, esse é o costume. Também quando você quer homenagear alguém, né? Não só quem nasce, mas alguém que fez um feito muito importante, né? Daí as pessoas vão lá e plantam uma árvore, colocam o nome da pessoa ali numa plaquinha, né, naquela árvore, dizendo que aquela árvore é em memória, né, quer dizer, para fazer memória dessa pessoa que fez alguma coisa muito importante, né, enfim, teve uma ação bacana. Então a gente não sabe, né, mas o que a gente está vendo é que, olha só, vamos observar essa terra aqui, né? Olha lá, se a gente observar, a gente percebe que ela não é toda igual. Inclusive, ela tem cores diferentes. Vocês conseguem perceber? Ó, tem a parte mais escura, uma parte mais amarelada, né? Tipo cor de caramelo, assim. Uma mais clara, bem marrom, né? A mesma coisa as plantas, né? Será que todas as plantas têm a mesma tonalidade de verde? Né? Nós temos aqui algumas árvores que já estão bem frondosas, né, bem vistosas. Temos outras que ainda não, né, que parece que os galinhos ainda estão mais frágeis, as folhinhas mais frágeis. Agora, o que eu vejo é que se as pessoas estão assistindo isso, né, estão ali paradas, sem fazer nada, só observando as crianças fazerem, eu imagino que seja um evento importante, né? É alguma ação importante aonde quem deveria participar especialmente eram as crianças. E aí, olha lá, vejam que aqui é uma área externa, né? E ela tem uma separação, então não dá muito bem para a gente perceber, porque nós temos a parte de terra, né? O solo, e temos a parte de asfalto lá. Estão vendo lá a parte de asfalto? E depois tem outras plantas por lá. Então, de repente, pode ser um pátio de algum órgão público, né? Enfim, uma prefeitura, uma escola, uma instituição religiosa, não dá para saber, mas o que a gente vê é que é um lugar, né, a céu aberto e que tem pessoas que estão ali para observar. Tem até uma placa aqui. Muito provavelmente, né, se nós estivéssemos para lá, talvez a gente conseguisse ler o que estava na placa e identificar que lugar é esse. Mas os nossos organizadores do livro, eles trazem algumas reflexões para a gente. Então ele diz assim, observe as imagens da abertura do capítulo. O que as pessoas estão fazendo então, né? Nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos pessoas que estão observando e temos pessoas que estão fazendo uma ação que agora nós já sabemos que é plantar árvores, certo? Aí olha lá. Quais recursos naturais nós podemos identificar? O que tem de recurso natural aqui, então, né? Tem o solo, né? E tem a água, né? Porque toda vez que eu planto, eu preciso plantar e preciso regar, né? Porque a gente já sabe que a planta vai precisar da água do solo para usar como ingrediente para produzir o seu alimento, né? Já sabemos disso. E por que essa atividade é importante? Por que é importante plantar árvores? Por que é importante, né, a gente cultivar, plantar, cuidar, preservar? Por que é importante? Será? Por que será que é importante? Né? Porque as árvores, elas fazem um benefício muito grande, né, para a natureza, inclusive, né? E também para o solo, né? O solo também vai ficando mais fértil, né? Vai ficando um solo melhor. Então, é sobre isso que nós vamos conversar nesta unidade, né? Vamos falar bastante ainda, muito mais, né? Sobre a questão do solo e da água e qual é a importância desses dois elementos naturais, né? No nosso dia a dia, tá certo? Então, eu encontro vocês num outro momento para continuarmos essa conversa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.